Agora um videozinho curto, mas extremamente importante. Variáveis. Vamos analisar os tipos de variáveis e o que são variáveis. Então, variável é aquilo que pode variar. Percebe que na estatística muita coisa é bastante óbvia, né? Estatística inferencial é que infere, a descritiva é que descreve, variável é o que varia. Então, variáveis são características que podem variar ou que espera-se que sofram variação durante a nossa análise. Por exemplo, você pode pensar em uma compra de uma televisão. Quais são as variáveis que interessam para você? Sei lá, o tamanho da televisão, o tipo de tela, o preço da televisão, ou sei lá, o tempo que ela vai demorar para chegar na sua casa, caso você compre por internet, enfim, são variáveis. Quando você faz um trabalho científico, você quer analisar exatamente as variáveis. Em uma população, eu quero analisar quantos, digamos que a população sejam os universitários. Eu quero avaliar quantas pessoas fazem psicologia, quantas fazem matemática, quantas fazem farmácia, quantas fazem direito, enfim, é uma variável. Eu quero analisar a idade dos alunos universitários, é uma variável. Eu quero avaliar quais alunos estudam e trabalham, quais só estudam, é uma variável. Eu quero analisar quantos são casados ou moram juntos, isso basicamente em quase todo trabalho epidemiológico é a mesma coisa. Quantos são solteiros, quantos têm filhos, quantos não têm, quantos têm ansiedade, quantos têm depressão, quantos não têm, enfim, são variáveis que a gente vai usar para comparar, para descrever ou para inferir dados, ok? As variáveis podem ser, e agora que a gente vai para a classificação, as variáveis podem ser basicamente de dois tipos. Ou elas são qualitativas ou elas são quantitativas. Variáveis qualitativas ou categóricas, e esse termo categórico vai aparecer muito, tá? Se você está anotando alguma coisa aí, anota isso, variável qualitativa ou variável categórica, que é a mesma coisa, são aquelas que não são medidas por número, enquanto as quantitativas ou numéricas são medidas por número. Se eu perguntar qual o seu curso, e você me disser que faz um curso de graduação em psicologia, você está me dizendo, me apresentando uma variável que não é numérica, ela é categórica. Ela está expressando nominalmente algum fato que não é mensurável. Agora, se eu perguntar qual é a sua idade, você me disser 20 anos, agora sim eu tenho um dado numérico. Então, ela é quantitativa, ok? Então, vários exemplos. Altura, massa, idade, número de irmãos, espessura, tudo isso pode ser medido. Massa, aquilo que normalmente a gente chama de peso, que é dado em quilos, pode ser medido. Altura, em metros, centímetros, milímetros, micrômetros, você consegue me dar um número. Idade, mesma coisa. Variáveis qualitativas. Cor dos olhos, verde, preto. Não dá para atribuir número a isso. É a categoria que está sendo considerada. Aí eu posso dizer quantas pessoas com olhos castanhos estão no grupo, quantas pessoas com olhos azuis estão no grupo. Aí você pode me dizer, tem 10 pessoas com olhos castanhos, 2 pessoas com olhos azuis. Beleza, você está me dizendo a quantidade de pessoas que tem com essa cor de olho, mas a categoria, a variável olho, não é quantificável, não é mensurável, enquanto o número de filhos é. Então, eu tenho pessoas com 2 filhos, 4 pessoas. Pessoas com 1 filho, 5 pessoas. Tá? Então, não confunda o número de sujeitos que tem aquela característica da variável com a atribuição de um número. Quantas pessoas são católicas? Quantas pessoas são bandistas? Quantas pessoas são budistas em um grupo? Você vai me atribuir, me dar um número de pessoas que são bandistas, budistas ou católicas, mas essa variável religião não é uma variável numérica, é uma variável categórica. É muito comum, inclusive, a gente perguntar para a pessoa ou dizer, a minha pesquisa é qual, minha pesquisa é quanti.
Minha pesquisa é qualitativa, minha pesquisa é quantitativa. Ok? E ainda tem as subdivisões. Entre as variáveis qualitativas ou categóricas, a gente tem as ordinais e as nominais. As ordinais você ainda consegue colocar uma ordem, alguma ordem do menor para o maior, do maior para o menor. Então, por exemplo, uma pesquisa de satisfação. Te perguntam o que você pensa da sua companhia de internet. A minha, por exemplo, é horrorosa. Nesse exato momento eu estou sem internet. Eu estou gravando aqui, eu vou ter que editar isso quando a empresa quiser que eu faça. Então, a sua empresa é péssima, é ruim, é regular, é boa ou é ótima? A minha é péssima. Percebe que tem uma escala. Eu julgo que a minha esteja lá embaixo. E a gente pode pensar isso para outras coisas. Grau de instrução. A pessoa é analfabeta, a pessoa tem ensino fundamental, tem ensino básico completo, tem ensino superior, tem especialização, tem mestrado, tem doutorado. Percebe que a gente vai categorizando, mas não são números. Se eu perguntar quantos anos de estudo formal você tem, aí é uma variável numérica. Eu tenho 3 anos, 4, 5, 6 anos. Isso é uma coisa. Outra coisa é perguntar sobre escolaridade. Escolaridade é uma variável qualitativa ordinal. Variável nominal, você não consegue nem colocar ordem. Ela se dispõe sem nenhum tipo de critério de ordenamento. Por exemplo, como eu tinha falado, o curso que você faz, religião, o umbandista, o candomblessista, o ateu, o agnóstico, o católico, o protestante, o budista tibetano, o zen budista. Em que ordem você colocaria? Não existe um ordenamento para se colocar. Elas são variáveis nominais. Qual curso que você faz? Medicina, farmácia, psicologia, direito, administração? Qual a ordem? Não tem ordem. São variáveis nominais. Beleza. Variáveis quantitativas. Aqui vai aparecer uma coisa muito importante. Variáveis numéricas ou quantitativas discretas e contínuas. Na estatística, a gente usa para fazer cálculos basicamente as variáveis discretas, ou então a gente pega as variáveis contínuas e transforma essas variáveis em discretas para efeito de estudo. Vamos ver se isso fica claro. Por definição, variável discreta é aquela que tem um conjunto finito de variações. Por exemplo, notas. A nota das suas provas. Digamos que elas possam variar de 0 até 10. Então você pode tirar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou então 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, por aí vai. Ou às vezes a variação até de 1/10. 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5. Normalmente para por aí. Isso quer dizer que entre 1,1 e a nota 1,2 não existe nada. Ou você tira 1,1 ou você tira 1,2 dentro desses números, claro. E existe um salto de uma nota para outra. Esse salto é o que caracteriza a variável discreta. Algumas pessoas dizem que a variável discreta é aquela que é determinada por números inteiros. Não necessariamente. Se você pensar, por exemplo, no número de filhos que uma pessoa tem, aí sim, uma pessoa não tem filhos, ela tem 1, 2, 3, 4, 5. É uma variável discreta, então tem uma variação de 1 a 1. Mas a nota tem variações decimais e mesmo assim dá saltos. Essas são as variáveis discretas. Ok? Variáveis contínuas. A variável contínua é aquela que pode variar continuamente, infinitamente, de um ponto para outro. Por exemplo, peso. A gente poderia pensar em objetos com infinitos pesos entre valores. Um objeto pesa 1 kg. Um outro objeto pesa 1 kg e 1 grama. Tem como ter objeto entre 1 kg e 1 kg e 1 grama? Tem. Tem como você ter infinitos objetos mais pesados do que 1 kg e mais leves do que 1 kg e 1 grama. A variável massa, o peso, como normalmente se diz, é uma variável contínua. O tempo também é uma variável contínua. O tempo passa continuamente. Bom, eu acho que está claro. Agora, a gente, por um motivo evidente de facilitar a vida, a gente transforma as variáveis contínuas em variáveis discretas. Por exemplo, se eu perguntar a sua idade e você me disser que tem
25 anos, não quer dizer que você tenha nascido no mesmo dia, no mesmo horário, no mesmo minuto, segundo, exatamente no mesmo momento que outra pessoa que também tem 25 anos. O que a gente faz para facilitar a vida é pegar um bloco de pessoas que nasceram no ano tal até o ano tal e estabelecer que todas aquelas pessoas têm a mesma idade. Todas as pessoas que nasceram no ano 2000 têm 23 anos. Ah, mas aquele nasceu em janeiro, aquele outro nasceu em dezembro. Não importa, quer dizer, importa considerando o mês que nós estamos agora. Mas o fato é que a gente juntou essas pessoas em um grupo só. É como se a pessoa passasse de um ano para 2, para 3, 4, 5, 6. Isso não é verdade. A gente envelhece continuamente. Né? Então, imagina eu perguntar a sua idade e você ter que dizer exatamente quantos anos, quantos meses, quantos dias, minutos, segundos, décimos, milésimos, milionésimos, bilionésimos de segundo você tem. É possível? Teoricamente, sim. Uma balança, por exemplo. Vamos pensar numa balança analógica e uma balança digital. A variável, a balança, os equipamentos analógicos, eles são contínuos. A pessoa sobe numa balança, o ponteiro vai andar. E entre um ponto e outro que o ponteiro existem infinitos espaços em que ele poderia parar. Isso mostra que o peso é uma variável contínua. Mas aí você compra uma balança de farmácia, sobe lá e ele te dá um número de quilos, um número de gramas. Beleza. Ele está transformando aquela variável que é contínua em uma variável discreta. Então a gente analisa na estatística variáveis contínuas como discretas, mas muitas vezes a gente faz com que os próprios cálculos estatísticos refaçam a continuidade da variável. Você pode pesar várias pessoas de 1 em 1 quilo, depois que os cálculos são feitos, você faz uma projeção da variação daquele peso, por exemplo, na curva normal que a gente vai ver. Bom, resumindo, então, as variáveis podem ser quantitativas ou qualitativas. As quantitativas também são chamadas de numéricas e as qualitativas de categóricas. As quantitativas ou numéricas podem ser discretas ou contínuas. E as características discretas, então, são aquelas que dão saltos, digamos assim, e as contínuas variam continuamente. As qualitativas ou categóricas podem ser nominais ou ordinais, sendo que as ordinais podem ser categorizadas em uma determinada ordem e as nominais simplesmente têm nomes. Elas não têm uma classificação pré-definida. Então, eu vou falar aí umas 4 variáveis, você classifica bem. Cor dos olhos, número de filhos, altura, quanto você gosta ou não da sua empresa telefônica.